A paz do Senhor Jesus, querido, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo, para estar compartilhando uma palavra que Deus colocou no meu coração para abençoar a sua vida, para edificar a sua vida e para trazer despertamento espiritual para a sua vida. E essa palavra está em Atos capítulo 7, o versículo... Eu vou estar lendo do versículo 48 até o 60, tá ok? Para que vocês entendam o que eu quero compartilhar com vocês. A palavra do Senhor diz assim: Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre se resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não as guardaste, e ouvindo eles isso, enfureciam em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Expulsando da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, chamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Amém, querido? Nós lemos um texto aqui em Atos que fala sobre a morte de Estevão. Estevão, para quem não sabe, Estevão foi o primeiro mártir da Bíblia, né? Estevão foi a primeira pessoa que morreu por amor ao evangelho, na palavra. E a gente pegou um pedaço do discurso de Estevão e logo após ele começou a ser apedrejado. E a palavra que o Senhor me deu para compartilhar com vocês é a igreja primitiva versus a igreja moderna. Querido, nós temos vivido um tempo, né, de igreja moderna. Mas o que eu quero trazer para você com essa palavra é um despertamento se realmente nós estamos sendo igreja ou se nós perdemos totalmente o propósito de igreja, o sentido de igreja, o comportamento de igreja. Nesse momento de pandemia que nós temos vivido, o Espírito Santo tem falado com muitos homens e mulheres de Deus, o Espírito Santo tem falado comigo, trazido algumas revelações, eu tenho trazido aqui para compartilhar com vocês o que o Espírito quer fazer conosco como igreja nesse tempo. Querida, a primeira coisa que eu quero colocar para você é que sobre a pregação do Evangelho. Naquela época, a igreja primitiva, a primeira pregação de Estevão, a primeira pregação foi muito impactante. Se você for ler depois, você lê no capítulo 7, a defesa de Estevão. Leia o livro de Atos, capítulo 7. Você vai estar lendo, tá? Você lê o 6, lê o 7, lê o 8, você vai estar vendo. A primeira pregação de Estevão, ele foi morto. Ele foi apedrejado. Ele foi o primeiro mártir da Bíblia na sua primeira pregação. A igreja primitiva, homens ousados que não se importavam com a sua vida, eles estavam dispostos a pregar o evangelho, a dizer verdades que nem sempre as pessoas estavam preparadas para ouvir. O evangelho era algo novo naquela época. O evangelho estava mudando a mentalidade do povo, porque o povo estava aprisionado a uma religiosidade muito grande. Então, Jesus veio mudando as leis nas quais eles estavam acostumados a viver, né? A lei do Antigo Testamento
falava, né, tinham aqueles 10 mandamentos estabelecidos por Moisés, né, de guardar os sábados e tantas coisas. E Jesus, ele veio trazendo um novo mandamento: amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus, ele veio quebrar a religiosidade daquela época, ensinando coisas para os homens viverem realmente uma vida que agrada a Deus, porque eles estavam com a religiosidade tão impregnada na vida deles, que eles estavam completamente cegos. Eles achavam que o que eles estavam fazendo estava certo, mas Jesus veio para quebrar isso. Então, a primeira coisa, a primeira diferença que eu vejo na palavra que o Espírito Santo me trouxe foi que em sua primeira pregação, ele foi um Marte. A sua primeira pregação trouxe marcas para ele. Ele deu a sua vida pela primeira palavra. E a igreja moderna? A primeira pregação, a preocupação do pregador, qual tem sido? Ganhar likes, ganhar elogios, ganhar aplausos, ter multidões. Hoje, essa é a realidade da igreja moderna que nós temos vivido. Será que realmente nós temos sido igreja? É isso que eu queria falar com você. É isso que eu queria te despertar. Qual tenha sido a motivação do seu coração? Ah, mas eu estou fazendo esse vídeo. Sim, eu estou fazendo esse vídeo porque o Espírito Santo chegou no meu coração para edificar a sua vida. Mas algo muito importante que eu aprendi com o pastor Luiz Hermínio, que eu assisto as palavras dele, muito que me impactou muito, porque eu não gosto muito de expor as coisas nas redes sociais, mas o Espírito Santo tem me incomodado a colocar as coisas. E há muito tempo eu não colocava, porque eu achava que eu estava querendo mostrar. Mas eu aprendi algo com ele, que há uma diferença entre fazer para mostrar e mostrar o que você faz. E eu achei tremendo. Porque Deus conhece a motivação do teu coração, se você está fazendo para mostrar, ou se você está mostrando o trabalho que você faz, para que as pessoas sejam edificadas, para que as pessoas sejam abençoadas, para que as pessoas sejam ministradas, para que seja manifesto o reino de Deus sobre a terra. Porque quando você faz para mostrar, você foca no exibicionismo. E não é isso que Deus quer. Mas quando você mostra o que você faz, você se manifesta como filho de Deus. E a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Isso foi algo que quebrou a barreira. Deus está compartilhando, Deus está mostrando alguns evangelismos, algumas coisas que eu já fazia há muitos anos e eu tinha um pouco de bloqueio em colocar. Mas o que importa é a motivação do teu coração. Com o que você faz. Não importa o que você faz. Importa a motivação do teu coração em fazer. Segundo ponto que eu queria colocar para você, querido, é que no momento da perseguição, a palavra de Deus diz que eram os momentos em que a igreja mais crescia na terra. Eram nos momentos de perseguição ao cristianismo, ao evangelho, em que a igreja mais crescia. E neste momento que nós temos vivido um momento de pandemia, em vez da igreja crescer, nós vemos uma igreja se esfriar. Será que temos sido a igreja? Outra coisa que eu quero te perguntar. A igreja em Atos crescia no momento de perseguição. Se você continuar lendo, você fala que e depois da pregação de Estevão, a igreja sofreu uma grande perseguição e muitos foram espalhados e dispersos anunciando a pregação do evangelho e a igreja crescia e se expandia. E nesse momento nós vemos pessoas se esfriando, pessoas mornas, pessoas que não têm buscado a Deus, porque elas associam igreja como templos religiosos. Por isso eu quis ler no início do texto que fala: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens. Como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Hoje há uma mentalidade errônea na mente, nas pessoas. Quando nós falamos de igreja, elas já automaticamente associam a templos feitos por mão de homens. E igreja somos nós, sou eu e você. Quando nós nos referimos à igreja, nós nos referimos a pessoas, não a templos. Então, as pessoas estão com a mente cauterizada,
já associando a igreja a templos e não igreja a pessoas. Na palavra, a igreja era perseguida, eram as pessoas que pregavam o evangelho, eram perseguidos. E eles cresciam. E nós, como igreja, querido, o que você tem acontecido com você nesse tempo? Você tem crescido, você tem falado ou você tem se esfriado? Por isso que é o meu questionamento. Será que realmente somos igreja? Será que realmente você é igreja? Será que realmente essas pessoas que convivem conosco no banco da igreja são igreja? É a igreja que Jesus veio buscar? É a noiva que ele vem buscar? Outro ponto que eu queria colocar, a palavra de Deus, que Deus nos deu um espírito de temor, mas de poder, de amor e de moderação. O que eu vejo hoje são muitos cristãos medrosos. Pessoas que estão ficando tomadas pelo medo. O medo de pegar uma doença. O medo de abraçar alguém. O medo de sair de casa. O medo de cultuar. O medo nós vemos nos olhos. Eu vejo muitos cristãos com medo nos olhos. Medo no olhar. Querido, nesse tempo, eu tenho participado de alguns cultos. Em uma igreja que tem pouquinhas pessoas. E alguns cultos na casa de alguns irmãos ousados. Que eu creio que são igrejas. Que é isso que é ser igreja. Tenho participado de alguns cultos em casas. Né, algumas células, cultos, onde nós ceiamos, onde eu fui edificada, nós fomos edificados, nós compartilhamos e eu vi ali a igreja de Atos, eu vi ali a igreja que Jesus quer, eu vi ali a igreja primitiva, eu vi ali o reestabelecimento do que é ser igreja. E nesses lugares existiam pessoas com os olhos queimando de vontade de buscar a Deus, com os olhos queimando de vontade, de sede de estar buscando, nós ceiamos, nós cultuamos e foi uma bênção e ninguém está doente. Nós nos abraçamos, nós compartilhamos a palavra, nós fomos edificados e ninguém está contaminado. Mas ao mesmo tempo eu vejo muitos cristãos medrosos dentro de suas casas, que não podem cumprimentar o outro se não tiver com uma máscara, não pode dar a mão do irmão, não pode abraçar ninguém. Que o medo está nos olhos, a gente vê o medo. Será que você é igreja? A palavra de Deus nos diz que o Senhor nos deu, o Filho de Deus, um espírito de poder, amor e moderação. E eu vejo medo no olhar de muitos que se dizem cristãos, muitos que se dizem servos de Deus, muitos líderes. Querido, Deus está procurando nesse tempo, não são títulos de líder, pastores, apóstolos, diáconos, presbíteros, bispos. Deus está levantando uma geração de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres cheios de Deus. Homens e mulheres que vão fazer história nessa geração. Homens e mulheres que vão sair queimando pelas nações. Homens e mulheres ousados na palavra. Homens e mulheres, assim como Estevão, que vão dar suas vidas pelo Evangelho. Hoje, muitos cristãos estão com medo de pegar uma doença. Estevão não teve medo de dar a sua vida pelo Evangelho. Então, eu queria, nesse momento, te encorajar, te desafiar e te despertar e te deixar uma pergunta. Você tem sido realmente igreja? Você tem realmente sido um cristão? Você realmente é um homem ou uma mulher de Deus? Quem é você nesse tempo? Deus está revelando quem somos e o que há dentro de nós, dentro do nosso coração, neste tempo de pandemia. Querida, eu quero que essa palavra te abençoe, te edifique. Eu quero que traga despertamento ao teu coração. Por isso, nesse momento, eu vou estar fazendo uma oração pela tua vida e pela igreja, que você possa estar orando comigo. Senhor, nesse momento eu oro pela igreja moderna. Deus, que o Senhor venha estar realmente, Deus, restaurando os valores, os princípios da igreja primitiva. Que o Senhor possa, Deus, estar nos perdoando por tantas atitudes erradas, por tantos comportamentos absurdos, por tanta coisa, Senhor, que temos vivido e dizemos que somos igreja, quando nem sabemos realmente o que é ser igreja. Nos perdoa pela essa atitude, nos perdoa pela essa postura. E desperta onde estiver um homem e uma mulher de Deus, ousado, que ele possa se levantar e se posicionar nesse tempo como homem, como mulher de Deus. E aqueles que são acovardados dentro de suas casas, o Senhor possa estar despertando
para um novo tempo. Pai, sacode a tua igreja, desperta a tua igreja, limpa a tua noiva, desperta a tua noiva e prepara-nos para encontrar contigo. Em nome de Jesus, eu oro, Pai. Que Deus te abençoe, querido. Fique com essa palavra. Se essa palavra te abençoou, te edificou, compartilha com pessoas que você quer também que sejam despertadas para o que Deus está fazendo na nossa vida como igreja nesse tempo. Que Deus te abençoe. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.